Olá, eu sou o professor José Lázaro Ferraz e nós vamos trabalhar com vocês a disciplina de gestão ambiental. Quando nós falamos hoje de meio ambiente, nós falamos de uma problemática muito importante que hoje afeta toda a humanidade. Na engenharia de produção, nós temos uma área específica da engenharia de produção que fala sobre o meio ambiente, que é a área de gestão ambiental focada em engenharia de sustentabilidade. O que é a engenharia de sustentabilidade? Ela percorre todas as questões ambientais e sua interferência com a engenharia de produção. Nós vamos hoje iniciar com a nossa aula 1. Na aula 1, nós vamos falar especificamente sobre a questão da gestão ambiental propriamente dita, de uma maneira introdutória. O que seria essa maneira introdutória? Nós vamos falar do meio ambiente e a crise ambiental, procurando mostrar para vocês tudo o que acontece hoje em relação ao meio ambiente e as problemáticas que nós vivenciamos nessas questões ambientais. Nossa aula de hoje tem a seguinte programação. Inicialmente, nós vamos abranger a crise ambiental propriamente dito e os problemas que essa crise traz para as populações, traz para a biodiversidade e traz para o planeta como um todo. E também nós vamos abordar os efeitos que essa crise vem trazendo então para todos nós. No segundo momento, nós vamos buscar entender como que nós da engenharia de produção, como nós das áreas científicas podemos contribuir para a minimização desses problemas, entendendo inicialmente os fundamentos da teoria geral do sistema, como que os sistemas, a visão sistêmica pode nos ajudar a entender essa problemática para buscar soluções e alternativas visando diminuir os impactos ambientais da nossa sociedade. Num terceiro momento, nós vamos trabalhar mais conceitualmente com alguns tópicos de ecologia e ecossistemas. Dentro dessas perspectivas de análise, nós vamos ver que ecologia e ecossistema, ela tem a base inicial para que nós possamos entender a crise ambiental, para que possamos contextualizar os fundamentos da teoria geral do sistema e aí partirmos então para os próximos passos, que seria já uma interferência relacionada à nossa aula número 2, que teremos depois então a seguir. Para começar, então queremos mostrar para vocês e sensibilizar a todos que hoje nós vivemos uma crise ambiental principalmente em função da ação do homem. Nós temos uma ação que a gente percorre ao longo da evolução da nossa sociedade, em que a ação do homem tornou-se praticamente uma ameaça para a Terra. É lógico que não somente é negativo a ação do homem, nós conseguimos um desenvolvimento extraordinário, porém, por muito tempo o meio ambiente ficou esquecido. E, de repente, a gente percebeu que o meio ambiente precisa ser respeitado, logicamente, em conjunto com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social e com o desenvolvimento da sociedade. Porém, não podemos esquecer que a Terra, o planeta, precisa ser preservado e precisa ser conservado. Então, nós vamos estar abordando com vocês essa problemática, fazendo uma pergunta inicial para todos nós. Será que realmente precisamos nos preocupar com a questão do meio ambiente? Será que realmente o homem está, de uma certa forma, fazendo com que o meio ambiente seja devastado, ou seja, vamos dizer assim, desfeito em relação aos seus princípios teóricos e práticos? Então vamos verificar as primeiras constatações. Nós temos aqui um problema muito sério relacionado às devastações de matas e florestas. Você verifica todo dia informações
onde muitas florestas do mundo inteiro, muitas matas, vêm sendo devastadas. Para quê? Para que dê lugar ao desenvolvimento econômico, para que dê lugar, então, a plantações e outros meios de desenvolvimento. Nós precisamos, então, prestar uma atenção bastante grande nesses problemas. Florestas, a questão amazônica, tudo isso é uma coisa que vem impactando muito toda a sociedade e o meio ambiente. Também temos uma condição muito importante a ser observada, que é o aumento do número de desastres naturais. Tsunamis, terremotos, furacões abalam hoje a humanidade e as populações em várias áreas do planeta. Vejam imagens, né, desse tipo, onde realmente as destruições são bastante grandes e interferem na vida das pessoas e das comunidades. Nós temos estudos que mostram que ao longo dos tempos existe um aumento dessas catástrofes e existe um aumento desses problemas de desastres naturais. Vejam aqui que nós temos dentro dessa perspectiva gráfica, nós temos aqui uma situação 1900 e isso vem a partir principalmente de 1950, 60, 70, vem crescendo os índices de ocorrências desses desastres ambientais. Isso é uma constatação científica, né, feita por Marcelino num dos estudos e artigos que ele tem, que está na nossa referência bibliográfica, e que demonstra que na prática realmente isso está aumentando e, logicamente, traz cuidados que nós devemos ter para prever que isso está acontecendo e tentar, logicamente, agir de uma forma que minimize esses problemas e que a gente possa reverter essa tendência constatada. Problemas ambientais e ameaças globais relacionadas ao meio ambiente são de grande número. Nós colocamos aqui alguns, né, só para que vocês possam lembrar, todo mundo percebe e acompanha isso, mas a questão do aquecimento global, o efeito estufa, ondas de calor, nós verificamos um aumento na temperatura do planeta muito grande nos últimos anos, e isso demonstra e propiciam desequilíbrios ecológicos, o próprio derretimento das geleiras, as mudanças climáticas, enchentes, enfim, são uma série de problemas que afeta a nossa comunidade, que afeta as nossas populações. Doenças sanitárias, né? Então hoje os especialistas detectam uma série de doenças que são causadas por efeitos relacionados a transformações da biodiversidade e de problemas ecológicos. O câncer de pele, é muito comum a gente ouvir falar de um aumento de incidência do câncer de pele em funções das questões ambientais, da diminuição dos buracos da camada de ozônio da nossa atmosfera. Escassez de água, doenças e migrações, enfim, são problemas que estão aí nos afetando diariamente a todo dia. Agora vem aquela pergunta, professor, mas por que isso está acontecendo? E nós temos nos nossos estudos, né, uma série de constatações e temos as origens principais desses problemas. Vejam que nós temos uma realidade atual de uma explosão populacional. Então a humanidade cresceu muito ao longo aí dos últimos anos e causou uma explosão populacional, né, que também vem acompanhado do que a gente chama de concentrações urbanas. Então a população se junta nas áreas urbanas e cria, logicamente, alguns problemas, alguns efeitos em relação a isso. Também nós temos o aumento do índice de natalidade e expectativa de vida. Poxa, mas isso é muito bom, viver mais é importante. Porém, se nós não estivermos preparados para a manutenção da vida, a terceira idade e também as pessoas que estão chegando, isso pode causar alguns desequilíbrios, né? Então, o aumento da população, ela tem que também ser acompanhada com uma preocupação nos efeitos colaterais de tudo isso. Nós temos também um outro ponto de problema muito forte, que é a sociedade de consumo, aquilo que a gente chama de consumismo. A revolução tecnológica que
é tão bom para todos nós, as inovações, né? A tecnologia de ponta, tudo isso é muito interessante, mas faz com que o ciclo de vida dos produtos tenha uma diminuição muito grande. E isso, logicamente, vai trazer problemas bastante sérios para nós. Aí nós temos a questão das poluições, o planeta Terra como praticamente uma lata de lixo e uma superexploração dos recursos naturais. Tudo isso geram problemas e originam os problemas que afetam, então, a nossa sociedade. Vejam aqui uma perspectiva do crescimento das nossas populações, né? Nós tínhamos aqui, o primeiro milhão praticamente foi em 1800, o segundo milhão em 1950 e agora em 2002 nós já chegamos em torno de 6 bilhões de pessoas no mundo. E a perspectiva para 2100 é 11 bilhões de pessoas no nosso planeta. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado para que não causem problemas maiores para a nossa população. Por quê? A urbanização e as grandes concentrações urbanas, e com esse avanço da tecnologia, cria uma série de efeitos que trazem então o que a gente chama de efeito colateral para a nossa sociedade, para o nosso meio ambiente. Dentro dessa perspectiva, vem a pergunta, professor, mas por que tudo isso está acontecendo? Por que o meio ambiente ficou esquecido? Alguns estudiosos colocam alguns pontos fundamentais. Primeiro, é o que a gente chamaria de ignorância, isso é, desconhecimento, falta de informações. Em segundo, também, a gente percebe que, embora tenha artigos, tenha uma série de estudos, às vezes acontece o que a gente chama de um descaso ou desatenção, né? Então essa desatenção às vezes, mas isso acaba tendo uma solução depois e isso cria problemas. E também alguns estudiosos colocam como aquilo que se chama do homem, uma natureza de algumas pessoas, da chamada cupidez, né? O que seria a cupidez? Seria uma avareza, um egoísmo. Eu tenho, mas nós vamos ter ainda mais. Eu tenho essa área, mas quero uma outra área para ainda gerar mais plantações, muitas vezes até bem intencionado, mas que acaba então gerando problemas para o nosso meio ambiente. Dentro dessa perspectiva toda, que a gente vai trabalhar então com o conceito de gestão ambiental, né? Então, a gestão ambiental, ela vem dentro de um contexto para agir de forma direta e indireta na manutenção do meio ambiente, no gerenciamento, que vai trazer então e visa trazer efeitos positivos sobre o meio ambiente. Então, nas nossas aulas, na nossa disciplina, a gente vai verificar o que é a gestão ambiental e como a engenharia de produção pode trabalhar com esses conceitos e aplicar para a melhoria do meio ambiente e minimizar os impactos que os sistemas produtivos trazem, então, para o meio ambiente. Dentro da perspectiva de entendimento inicial, é muito importante a gente saber e conhecer algumas teorias, alguns conceitos. E uma das teorias mais importantes aí para a gente entender uma contextualização mais geral do meio ambiente é a chamada teoria geral dos sistemas. Ela foi desenvolvida por Bentham Lange a partir da década de 30 e diz o seguinte: o sistema, de uma maneira geral, é um conjunto ou combinação de partes que formam um todo complexo e unitário. O todo é maior que a soma das partes. Então, dentro dessa perspectiva, percebeu-se que a ciência, de uma maneira geral, ela trabalhava o entendimento das suas questões de uma forma departamentalizada, de uma forma separada. E aí os estudiosos perceberam que para trabalhar principalmente com a questão da biologia, do meio ambiente, a ciência entendendo de uma maneira mais ampla, seria necessário uma nova visão. E aí então se percebeu que a teoria geral dos sistemas pode nos ajudar muito nessa contextualização. E essa teoria passou a influenciar então várias áreas, várias disciplinas, vários segmentos da ciência. E de uma maneira especial, o meio ambiente, porque o meio ambiente ele faz parte de um todo global, a Terra, o planeta e todas as ações, eventualmente que é muito boa para alguma questão, pode trazer efeitos colaterais e prejudicar o meio ambiente, sem muitas vezes a gente até perceber esse fato, né? Algumas características, então,
que trouxe a contribuição da teoria geral do sistema, que fez com que as pessoas, a sociedade, a ciência, pudesse ter uma visão mais ampla de um contexto do que a gente chama de uma visão holística, né? Então, essa visão holística, ela faz com que a gente possa observar e pensar a vida de uma maneira mais ampla, a ciência de uma maneira mais ampla e ver o todo, né? Então, pensar globalmente e agir localmente, quer dizer, ter uma visão geral, mas também ter uma visão mais, vamos dizer, focada nos problemas. Ver a floresta, mas também ter a capacidade de ver as árvores que compõem essa floresta. As partes são integradas, então há uma integração, uma interligação. Cada sistema tem objetivos e finalidades e, logicamente, dentro dessa concepção, o meio ambiente faz parte e entra e interage com o todo. Também alguns conceitos importantes que a teoria geral do sistema nos trouxe, um deles é o conceito da entropia, que é a tendência natural de desorganização e perda e desintegração de um sistema. Então, naturalmente, o sistema tende a se desintegrar. A entropia negativa é onde entra a ação reparadora que deve ser exercida no sistema, contrário ao processo entrópico, né? Então, quando você tem algum tipo de problema, alguma desintegração, você entra com o conceito da entropia negativa para regenerar esse sistema. E a sinergia é o efeito multiplicador obtido pela interação das partes, né? Então, a força colaborativa, quando você junta forças naturais e positivas, ela cria o que a gente chama de um efeito sinérgico. E esse efeito vai contribuir aí para que a gente consiga resultados em diversas áreas da nossa vida, das ciências e dos processos. E também tem um conceito importante que é homeostase, que é o equilíbrio dinâmico obtido através da autorregulação e o autocontrole dos sistemas. As características, então, da teoria geral dos sistemas nos trazem aí algumas observações, alguns contextos que vale a pena a gente conhecer. Primeira coisa, nós temos dois tipos de sistemas, os sistemas fechados e os sistemas abertos. Os sistemas abertos, que é o que nos interessa mais, é o sistema que se relaciona e interage com o meio externo. Então a gente tem aqui as entradas, nós temos os processos de transformações e os processos de saídas, que são os recursos naturais que vão estar sendo correlacionados, né, a energia, as informações, depois então desse processamento. E uma coisa muito importante nesse processo é o que a gente chama de retroalimentação ou feedback. Então os sistemas são retroalimentados. Dependendo do que você age, você vai ter respostas que podem mostrar se aquele processo é positivo ou negativo em relação aos seus objetivos. O meio ambiente, dentro dessa contextualização, então, é um conjunto de condições que afetam toda a nossa existência, né? Tudo que a gente vê que é o palco da nossa vida, a gente pode então estar chamando de meio ambiente, né? Toda essa contextualização, ela faz parte do nosso meio ambiente. Então, é o conjunto de condições que afetam a existência e o desenvolvimento e o bem-estar dos seres vivos, né? Então é isso que a gente vai estudar, é isso que nós temos a perspectiva de que a engenharia de produção possa contribuir para que esse meio ambiente seja preservado. E ecologia, né? Então a ecologia, que faz parte também dentro desse contexto, é o que a gente chama de estudo do ambiente, ou também por alguns especialistas que colocam, que seria o estudo da nossa casa, né? Então, ecologia é cuidar da nossa casa, é cuidar do nosso planeta, é cuidar da nossa própria existência, né? Então, a ecologia é a ciência que estuda as inter-relações dos organismos vivos com o seu meio ambiente e dos organismos entre si, inclusive e, lógico, principalmente o homem. A ecologia, então, ela também tem uma série de elementos, né, que são as populações, as comunidades e os ecossistemas, que é o conjunto dessas comunidades e a inter-relação entre o meio ambiente. Dentro de toda essa perspectiva, nós temos a biosfera,
que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. E aí entra a hidrosfera, que seria a parte de água, a litosfera, que seria tudo relacionado com a Terra, e a atmosfera, que é o ar. Vejam então que esses estudos vão trazer para nós a possibilidade de entender e interagir com todos esses sistemas. A teoria de Gaia é uma teoria relativamente recente que fala com que então toda a Terra, todo o nosso planeta, ele seria, vamos dizer assim, quase que um organismo vivo. E ele estaria, logicamente, relacionado com todas as perspectivas que nós afetamos, né? Então, se você faz alguma coisa que pode afetar a Terra como um todo, você está afetando um sistema geral que vai trazer, então, eventualmente, efeitos colaterais ou efeitos positivos. A teoria de Gaia tem contribuído para entender algumas ações e algumas reações que nós temos do nosso planeta. Nós trouxemos aqui para vocês também uma referência ou as referências bibliográficas dos estudiosos, dos pesquisadores que nós pesquisamos para falar então um pouco para vocês na nossa videoaula. Na próxima videoaula, que nós vamos ter a nossa aula 2, nós vamos então já desenvolver a questão do desenvolvimento econômico, né, e os impactos que ele vai trazer para nós, especialmente focando o que a gente chama de desenvolvimento sustentável e ecoeficiência. Os sistemas de gestão propriamente dito e suas aplicações, quer dizer, tendo como base tudo que nós falamos, como que é a gestão ambiental, que ferramenta, que técnica, que conceito a gente pode usar para implementar nessa sistemática ou nesse diagnóstico que nós vimos hoje. E nós vamos também analisar como que os empreendimentos, as empresas, como que os negócios estão inseridos dentro dessas questões e como a engenharia de produção, o engenheiro, a engenheira atuando no mercado pode agir e pode, vamos dizer assim, levar as contribuições para a minimização desses impactos e para a mudança desse problema que nós vivenciamos hoje. Muito obrigado e até a próxima da aula. Venham conosco. Até logo.